O Genio Genug Jansam Emagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Nye Emajung Eshek Sudra Ordo Kandrom Ampekor Ceci Jesu Dagdrupcia, Ginge Lopcia Shexus Sol, Urope Masigia Hum, Honor Genio Genub Jansam, Emagezar Dom Pola, Yatsen chogin yodrubnie, emajun eshek sudrak, ordo kandro mampeporn, ceci jesu dagdrucia, gingi lapci arshek sol, Guru Pema Swijahum Honor Genio Geno Jansam Emagezar Dom Pola Yatsen Jogin Yodrom Bemajun eşek sudrak, ordu kan roman pekor, ceci Jesu da drupcia, ginge lopci arshek sol, Guru Pemasi Hum. Sanje Chodon Sochi Chonamla Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonamla Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pentir Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonamla Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Vai fazer a prece aos três caias do Lama. Logo no início. Emarro. No reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos três tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança,
espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito. Presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações. Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico à Ordem Pema Chödrön. No reino puro do êxtase supremo, espontaneamente realizado, estão as corporificações dos sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividade, dotados com os 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico à Ordem Pema Chödrön. Reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos 3 tempos, passado, presente e futuro. Suplico à Ordem Pema Chödrön. Prece a Padmasambhava. Emaho, Kuntuzampo do Dharmakaya, o Buda da sexta família, Vajradhara, o mestre Vajrasattva, o vitorioso e realizado rei dos Shakyas, o senhor protetor Amitaios e Avalokiteshvara, ó Pema, que é inseparável deles, a você eu rogo. Manjushri Amantaka é a síntese de sua forma. O grande e poderoso Hayagriva é a síntese de sua fala. Yandak Heruka é a síntese de sua mente. Ó Guru, joia que realiza desejos, a você eu rogo. Chechok Heruka corporifica o irresistível esplendor de suas qualidades. A forma de Dorjejun, síntese de sua atividade. Yonzog Jalpo é o chefe das mamos e daquins. Ó grande e glorioso Totrancel, a você eu rogo. No espaço básico de sua forma está a exibição mágica, o campo das deidades pacíficas e iradas. A melodia de sua fala corporifica os 12 ramos dos ensinamentos do Buda. A intenção iluminada de sua mente permeia toda a parte, desobstruída e penetrante. Ó Senhor, chefe das Daquines, a você eu rogo. Você profetizou a vinda de seus regentes, escondeu representações de sua fala como terma, direcionou a intenção iluminada de sua mente para seus filhos de karma afortunado e deixou seu testamento com toda a nação tibetana. Ó benevolente Nirmanakaya, a você eu rogo. Recordo-me de sua bondade, Guru Rinpoche. Rogo que você honre o seu compromisso de nos guiar com sua intenção iluminada. Nestes tempos escuros, não há outra esperança para nós a não ser você. Olhe por nós com compaixão, ó Nirmanakaya de ordem. Afaste os distúrbios e disputas desses tempos malévolos com sua força, habilidade e energia. Rogo que nos conceda bênçãos, sabedoria primordial e iniciações. Rogo que enriqueça a força dinâmica das nossas experiências de meditação e da nossa realização. Dote-nos totalmente com o poder e habilidade de expandir os ensinamentos e beneficiar os seres. E leve-nos à realização do estado búdico em uma só vida. Prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis a olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia da deidade. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico à ordem Pema Chödrön, que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim,
é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade. Suplico a ordem permadium. O que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos cinco venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Suplico ao Lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre, suplico a ordem Pema externamente, à pureza das coisas percebidas como sendo objetos externos. Internamente, à liberdade da natureza da mente, percebida como sendo sujeito interno. Entre estes, ao reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas dos três tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite, pessoal. Deixa eu liberar aqui. Peraí, o áudio. Pronto, áudio liberado. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Cláudia. Até amanhã. Boa noite, gente. Muito bem. Então vamos seguir o Sutra do Ataque do Coração. Isso é contra regras aqui. Deixa ele acender esse vídeo. Produção. Porque você. Obrigado. Eu acendi na cara dele, ele reclamou. Aí agora, Né? tá bom Nossa, assim? agora tá bom. Ajuda bem. Quer que levante mais? Eu acho que está adequado. Tá ótimo. Obrigado. Assistente de iluminação. Muito bem, gente. Na página 153, a aparência da filha de uma mulher estéril. Estranho isso, não é? Mas esse é um exemplo clássico, né, que o Buda usou nos sutras. Pega a almofada, mano. Então, assim, uma mulher estéril, a princípio, não pode ter filhos, né? Então, o que que seria a filha de uma mulher estéril, né? Qual coelho tem chifre? Coelhos, os cornos de um coelho, os pelos de uma tartaruga. Então, são alguns exemplos que o Buda usou para coisas absurdas, coisas que não podem existir, né? Então, vamos ver em que contexto esse exemplo é usado aqui. Quanto ao Sutra do Coração dizer que todos os fenômenos são livres de características, aí lembram, nós estamos olhando aqui a profundidade em 8 aspectos. Então, todos os fenômenos são vazios, né? Não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros, nem livres de impureza, e nem decrescem e nem crescem. Então, agora a gente vai olhar a segunda qualidade, né, da profundidade em 8 aspectos, que é a ausência de características dos fenômenos. O budismo comumente fala sobre características gerais e específicas. Por exemplo, uma característica geral do som de um sino é que ele é impermanente. A característica de ser impermanente é comum a todos os fenômenos condicionados, como os sons. Mas também podemos identificar as características específicas do som de um sino específico, num momento específico, tais como sua duração, seu tom, seu ritmo e assim por diante. O que o distingue não apenas de qualquer outro som, mas de qualquer outro fenômeno. No Abhidharma, tanto as características gerais quanto as específicas são consideradas realmente existentes. Mas aqui, ambas são consideradas vazias no sentido de que não existem de qualquer forma intrínseca. Quando entendemos a vacuidade, subentende-se que não há características. Se todos os fenômenos são vazios de uma natureza própria, eles também são vazios de características. O fato de ainda ficarmos presos nas características significa que não entendemos de fato a vacuidade dos fenômenos. Por exemplo,
Se uma flor não existe realmente, é irrelevante falar sobre quaisquer características dela. É como discutir sobre a aparência da filha de uma mulher estéril. Ainda assim, o Sutra do Coração fala sobre a ausência de qualquer característica, pois, embora a ausência de características seja logicamente implicada pela vacuidade, isso não necessariamente significa que essa ausência esteja completamente realizada. Mesmo sem entendermos que uma flor como tal é vazia, ainda poderíamos ficar presos em algumas de suas características aparentes e impressionantes, como as suas cores vívidas ou o seu cheiro maravilhoso, e então ter dúvidas sobre sua falta de existência real. Às vezes, solidificamos as características de alguma coisa ainda mais do que a própria coisa. Por exemplo, podemos ter um carro muito bom que custou muito caro. Nós o valorizamos muito e ficamos completamente presos em todas as suas maravilhosas características. Nem sequer importa mais se é um carro ou uma vaca ou qualquer outra coisa, porque é o nosso carro, tão precioso, tão legal e tão impressionante quando mostrado aos outros. Essa é também uma razão para o Sutra do Coração dizer que todos os fenômenos são livres de características. Podemos usar isso como um lembrete quando somos carregados pelas características de alguma coisa, sejam elas boas ou ruins. Isso também significa que não há nenhuma característica de aflição e pureza, ou seja, não há nenhuma característica no sentido de alguns fenômenos nos prenderem no samsara e outros nos liberarem dele. Não há nenhuma característica ou diferença entre Sansara e Nirvana, eles são apenas imputações sobre aparências vazias. Esse é o tema das características. Não é assim? Quando a gente olha para um objeto, ele tem uma cor, tem um tamanho, tem um formato, tem um certo peso, né? Nós atribuímos inúmeras características aos fenômenos. Então, por exemplo, a gente pode falar da vacuidade da garrafa, né, analisando, né, dissecando a garrafa nos seus componentes, mas ainda assim eu posso ficar apegado a algumas características da garrafa, mesmo vendo que a garrafa é vazia, mas ainda assim ela é cor-de-rosa, né? Eu teria que ver a vacuidade do cor-de-rosa dela também. E é isso que o Buda está trazendo aqui. A Avalokiteshvara está ensinando a gente a ver a vacuidade das características dos objetos e não só dos objetos em si, né? Como ele mesmo falou. A princípio, se eu analisasse a vacuidade dos fenômenos adequadamente, junto com essa análise, todas as características também são naturalmente vistas como vazias. Mas na prática, o praticante percebe que não é assim tão simples. Ele consegue até enxergar a vacuidade do objeto, mas ainda tem certos apegos às características. E nós, como seres humanos analíticos, nós somos extremamente proficientes assim, em desenvolver classificações e características. Por exemplo, através do estudo científico da matéria e dos objetos, a gente vai falar de um monte de coisas. Qual é a composição química daquele objeto? Naquela composição química, qual é o ponto de fusão? Qual é o ponto de ebulição? Quantos graus Celsius? A gente vai falar sobre a densidade daquele objeto. A gente vai falar sobre o peso, peso específico e assim por diante. A gente pode descrever assim, e assim, ad infinitum, né, inventar características específicas, observar o objeto de muitas formas e criar classificações para aquilo. Então, por exemplo, é, as classificações assim mais básicas que a gente faz sobre as coisas são as relacionadas a espaço e tempo, né? Espaço e tempo é onde a gente está imersos. Tudo a gente olha em termos de espaço e tempo. Então, quando a gente olha um objeto, a gente vê o espaço que ele ocupa, né, no mundo ao nosso redor, e tem uma relação temporal também. Por exemplo, é um objeto permanente, durável, ou ele é efêmero, como uma flor, por exemplo, que dura um tempo e desaparece. A gente gosta de comprar bons objetos que durem bastante tempo, por exemplo. Então a gente tem uma relação o tempo todo, né, de espaço e tempo com tudo. Então a gente projeta essas características Gente, e... Oi, Cláudia? desculpe. Tá desculpada.
Então a É Cláudia culpa da levantou. Mari, ela fica falando aí, eu fiz sem querer, desculpe. Ah, olha aí a Mari. Então, essa é uma característica do Zoom. Se a gente não aperta o botãozinho, por exemplo, do mute ali, aí fala, Ou é uma né? característica da Mari que fala, né? Porque É, a Mari, que bom que ela fala, né? Que bom que ela fala. Então, a gente vai olhando a questão das características e como nossa mente opera o tempo todo atribuindo características para as coisas e dá solidez para as características, não é? A minha casa é assim, é assado, tem essa cor, tem tantos cômodos, tem tantos metros quadrados, né? Então, e a gente se apega às definições, às características pessoais também, tanto físicas quanto psicológicas. A gente vai traçar vários mapas psicológicos das pessoas, tentar descrever as pessoas, as suas características, né? Seu comportamento. Então, tudo isso são características. E aí ele vem e diz: tudo isso é vazio. Eu preciso olhar as características e ver a vacuidade desses atributos que a gente coemergentemente, né, de modo inseparável das minhas estruturas internas, eu projeto essas características sobre os objetos. O objeto em si não tem essas características intrinsecamente. Essas características não são algo fixo, algo real por trás dos objetos, né? A gente poderia dizer, não, mas quando eu vou, né, analisando e cada vez de um modo mais refinado, eu chego aos átomos. Os átomos existem. As características dos átomos são reais. Olha a energia nuclear, por exemplo, o poder da energia nuclear. Como é que não é real isso? Isso aí não é coemergente. Você não depende do observador. Uma bomba atômica explodindo dissolve o observador e todos que estiverem por perto, né? A gente não busca a dissolução do observador, né? A bomba atômica é um meio rápido, né, de dissolver o observador. Então, a gente vê que a gente pode, assim, ver as aparências e tem algumas classes de aparências que a gente tem mais dificuldade em ver a vacuidade das características daquelas aparências. Mas quando adequadamente analisadas, todas são vazias, né? O Nilo está trazendo também. Isso me lembra exemplos da Bíblia. Tem dois exemplos de mulheres de idade avançada que tiveram filhos. Um deles foi João Batista. A característica do tempo, você diz, Nilo, assim, da relação com o tempo? Não, isso foi no comecinho do exemplo da filha de uma mulher estéril. Ah, filha da mulher estéril, exatamente, é. Isso tem esses casos, né? Assim, uma mulher que aparentemente era estéril, mas através de alguma intervenção divina, isso tá, não é só no cristianismo, né? Isso nas várias religiões tem essas situações, né? Em que daí, assim, milagrosamente, né, ela tem um filho, por exemplo. Sim. Às vezes tem alguma interferência divina, algum anjo que aparece, né? E às vezes o problema não era com a mulher, era com o homem, né? Também tem isso. Mas tem sim. Então, tudo bem nesse aspecto. Esse é o segundo aspecto dos oito. A noção de que todas as características são vazias. A gente precisaria olhar isso com cuidado, né? E aí, olhar uma pessoa, por exemplo, a gente olha para uma pessoa e atribui uma série, né, de sentidos e significados para aquela pessoa. Como que a gente descreve a pessoa? Ela é isso, é assim, é assado, tem isso, aquilo, aquele outro. Eu deveria pegar as pessoas assim e analisar todas essas características que eu projeto até eu enxergar a vacuidade das características que eu coemergentemente vejo na pessoa. essa, para mim, parece mais fácil explicar a vacuidade do objeto do que das características. É verdade? Não, assim, no sentido de que as características são do objeto. Sabe assim, pensar, não sei, pensar assim, a garrafa é vazia, agora o rosa é vazio, o rosa é Certo. a garrafa. Parece que as É, características são grandezas mais primárias. porque, assim, na verdade, você tem que, não sei dizer, mas está me soando super estranho. Tanto que é isso, é fácil de você ver que não tem um objeto por si só, que ele é vazio, que quando eu procuro a essência de garrafa, não tenho essência de garrafa, mas ainda assim é um pouco mais complicado ver a essência, por exemplo, da rigidez da garrafa ou da cor de rosa dela. A garrafa vazia, né? Sim. Agora, se separar as características, É. é que é Por essa. isso, por isso que não pode ser deixado para trás, que é muito comum. Com certeza. E não só dependente do objeto, mas do observador que coemergentemente atribui essas características ao objeto. Então, as características nem são só do objeto e nem são só invenção do observador também. Lembram que o caminho do meio
é superar a noção de que o objeto existe separado lá fora ou que o objeto é só uma invenção da minha mente. Não é nem lá, nem só aqui. O caminho do meio que o Buda aponta, a Prajnaparamita, é superar a dualidade sujeito-objeto. Então, entender que o objeto e o sujeito surgem juntos, inseparáveis. Então, as características do objeto não estão nem só no objeto e nem só no sujeito. São inseparáveis. O que o sujeito vê e o que o objeto apresenta é uma coisa só. Né? Então, esse que é o grande salto, né, que em algum momento, meditativamente, a gente vai dar. A gente vai olhar para um objeto e vai cair o véu da dualidade no sentido de que o objeto e eu somos um só. Isso é o que a gente busca, né, essa realização na meditação. Assim. Seria do chá que a mim preparou para você com todo carinho, se não tivesse a garrafa aberta. Exatamente. E o chá que está dentro da garrafa? Ele existe ou não existe? Ele está quente ou não está quente? Ele está gostoso ou não está gostoso? As características são, ó, cheiroso, bonzão, como dizem aqui no Rio. Extrato, entendeu, Marcelo? Claro que é. Que eu tenho que destruir, sei lá, desmontar, é o do chá. Sim. O cheiroso, não sei explicar. Por exemplo, o chá em si é cheiroso ou não é? Aí a pessoa está gripada, não tem mais cheiro. Ou ela Sim. teve um Covid e perdeu o olfato. Daí ela não sente cheiro. Então, assim, ela deixou de ser capaz de cheirar, ou o cheiro em si só surge quando o sujeito e o objeto, os dois têm uma coemergência adequada, né? Então, o cheiro não é nem intrínseco ao objeto. Se o cheiro fosse intrínseco ao objeto, todo mundo ia cheirar do mesmo jeito sempre. Mas a percepção de cheiro é diferente de um para o outro. Tem pessoas que têm o nariz refinado, que percebem nuances de cheiro que a gente não tem a menor noção. Sei lá, pessoa especializada em café. Passa assim o nariz no grão lá. Ah, isso aqui veio de não sei aonde, isso aqui ficou 33 minutos torrando, né? É um grão muito aromatizado, com toques de framboesa da China. É esse tipo de conversa, né? Que os outros acreditam. Mas é isso, né? Então, ou seja, de novo, a característica não está nem no chá, nem no não chá, mas surge a experiência de chá, surge a experiência de garrafa. Então a gente deveria desfrutar das experiências, das aparências, sem dar qualquer solidez às experiências. O que não dá solidez está livre diante da experiência. Não tem posições fixas. O gostar não é um gostar definitivo, é um mero gostar. O não gostar também não é um não gostar definitivo, é um mero não gostar. Ou seja, as experiências mudam, né, de acordo com causas e condições, portanto, elas são vazias, elas não têm, né, nenhuma propriedade fixa. Isso é muito óbvio, mas a gente não vê. A gente está desfrutando da vacuidade o tempo todo, justamente vendo que as coisas mudam o tempo todo e não são, nunca são as mesmas. E mesmo assim, a gente tem um apego interno, assim, uma tentativa de sustentar a continuidade e a existência real das coisas, né? A gente reconhece as coisas, né? Então, Reconhece. essa sensação da... Exatamente. E por isso que o Buda usou essas metáforas de que o que a gente vê, na verdade, é delusão, é confusão. Quando a gente vê a coisa e tem uma relação contínua com a coisa, por exemplo, todo dia esse sofá está aí, né? Dá uma sensação de que ele realmente é existente. É. Exatamente. Agora, o fato de eu perceber uma coisa todos os dias, isso é um sinônimo de que aquela coisa existe? Se eu tenho um sonho recorrente à noite, quase toda noite sonho com a mesma situação, aquela situação existe só porque ela se apresenta todas as noites no meu sonho? Não é garantia. O fato de. Tem testemunho do outro também, tá todo mundo mais Isso. no sofá verde aqui. Exatamente. Cada um com o seu, né, E isso é um ponto-chave, que é a tal da. Qual que é o nome dessa característica quando as pessoas concordam? é, é, É isso aí. Como é que é quando. as pessoas acordam. Hã? Ah, Não, quando as pessoas Interdependência? concordam sobre. Tem um nome que a gente usa no técnico. Interdependência? Quase. Interdependência? Intersubjetividade. Oi, Lilian? Intersubjetividade. Intersubjetividade. sim. Exatamente. Esse é o termo técnico, né, que a gente tem usado, o Lama tem usado esse termo. Ou seja, intersubjetividade. Os sujeitos, eles concordam sobre uma experiência, né? 10 pontos para Grifinória. Karma, né? Deixa de É, falar. não deixa de ser o cara. Claro, é o karma, mas eu digo aqui tem esse termo, né? Esse termo técnico para se referir
como é que a gente usa, qual palavra usa quando as pessoas concordam sobre as aparências? O karma não necessariamente é o mesmo para todos, né? Não há uma concordância necessariamente no karma. Não, mas é porque a gente está aqui na mesma situação kármica que a gente é Isso. humano, porque a É gente. justamente a sobreposição de certas regiões kármicas que nos permitem concordar sobre algumas coisas, grosso modo, a muito grosso modo. Porque assim, a gente fala da mesma coisa, mas com certeza não é a mesma coisa para cada um de nós. Quanto mais próximo o nosso karma, ou seja, quanto mais nós temos assim, por exemplo, características de criação, de educação, ou mesmo de passado kármico de outras vidas, mais a gente concorda. Vai ter uma unidade maior, assim. Mas em geral, os seres estão vendo coisas diferentes e estão, até a comunicação é truncada, né? Obviamente, as relações humanas são uma prova cabal disso, assim, que a comunicação é truncada. Coisa banal, né? De que era um sofá, né, Sim. para mexer. Por causa disso, mas, por exemplo, sei lá, há um tempo atrás, no interior do Tibete, eles nunca tinham visto um sofá. Aham. Aí, Isso, dentro, exatamente. Para aqueles sujeitos, eles não têm uma definição para esse objeto, então eles não têm uma intersubjetividade sobre aquilo. Eles vão ter sobre outros objetos. Com certeza, são regiões kármicas parecidas, é isso aí. As marcas kármicas, né, a estrutura, né, mental de cada um, quando é mais parecida, tem mais concordância. Mas é bom lembrar isso, que essa concordância é subjetiva, ou seja, é uma viagem coletiva, estamos viajando juntos. Quando eu vejo sofá num sofá e digo sofá existe, isso aí é uma alucinação nossa, coletiva aqui. Mas ainda por isso que o Buda, de novo, ele fala: o Buda é o desperto, é aquele que não mais projeta aparências delusivas sobre as coisas. E ainda assim ele senta no E ainda assim ele pode usar essas aparências. Exatamente. De novo, o exemplo bom é o sonho lúcido, quando você sabe que está sonhando no meio do sonho. Quando você sabe que está sonhando, você faz coisas do jeito que você quiser no sonho. E o Buda é alguém que acordou no sonho dessa vigília, né, que a gente chama de bardo natural dessa vida, e o Buda despertou aqui no meio dessas aparências. Sim, Cláudia. Oi, Marcelo. Então, a gente pode considerar que o fenômeno do viver e do morrer também são vazios. A experiência de viver e morrer também são vazios, são Totalmente, vazias. com certeza. Não só o nascer e o morrer, mas cada momento, cada fase da nossa vida, infância, adolescência, idade adulta, meia-idade, envelhecimento, cada experiência, né, do tempo passando e o corpo mudando e o corpo estando saudável ou doente, vivo ou morto, são experiências também completamente de sonho, ou seja, surgem coemergentemente. A mente experiencia coisas. Ela pode experienciar o bardo no morrer, ela pode experimentar o bardo do vir a ser até o momento do nascimento mesmo, né, do feto. E são experiências tão oníricas quanto as experiências que a gente está passando agora. Por exemplo, aqui, falando sobre esses assuntos, isso aqui nada mais é do que uma experiência de sonho. E a morte e a vida são a mesma, nascer e o morrer são a mesma coisa. São só outras experiências. Elas não têm um pingo a mais de realidade ou de falta de realidade que essa experiência aqui agora tem. A mente, isso é muito importante assim observar. A mente sonha sonhos o tempo todo. Você está andando na rua, você está pensando, vendo, imaginando. Está conversando com alguém, você também está vendo, pensando, imaginando. Você está, né, estudando um livro, você também está pensando. Está o tempo todo no nosso mundo mental interno, né, numa discursividade, num diálogo interno infinito. Esse é o nosso mundo, né? O mundo que a gente chama de externo, ele não é separado desse mundo interno que descreve as coisas o tempo todo, e que pensa, e que gosta, não gosta, faz isso, faz aquilo. Então isso é muito libertador. Quando a gente senta para meditar, a gente vê os conteúdos que brotam, externos e internos, sons que vêm de fora. Você está meditando, aí toca um telefone. Qual a diferença de tocar um telefone e da tua própria respiração ou do bater do teu coração? É a mesma coisa, é apenas um som. Som em si não tem importância nenhuma, significado nenhum. Agora, aí eu atribuo sentidos.
Eu posso achar bonitinha a musiquinha, eu posso ficar irritado porque a pessoa não pôs no silencioso. Eu posso achar um monte de coisa em relação àquele. Aquilo são apenas barulhos, manifestações coemergentes. E a gente pode se perder no meio daquilo, ou não. Então, lucidez é ver a vacuidade daquilo enquanto está surgindo. Não nega o som, mas não atribui qualquer sentido fixo ao som também. Tem uma liberdade diante da experiência de som. Isso é ver a vacuidade do som. Tudo bem? Ver que as características, por exemplo, a característica do som, a altura, a duração, a melodia, as frequências, né? Que não, por si só, não tem nada, né, de fixo. E aí, por nossas características, a gente define, né? Gosto desse tipo de música, não gosto daquele tipo de música, assim por diante. Então, esse é o apego às características. Então, a gente deveria olhar com cuidado as características de um objeto. Então, a gente pode avançar na nossa prática lá de Prajnaparamita, a gente faz lá os 8 pontos, não faz? A gente vê a coemergência de mente, a coemergência de energia, né? Como que surge, né? O aspecto vazio, o aspecto luminoso, os dois juntos, e assim por diante. O roteiro dos 8 pontos. E aí eu posso detalhar mais ainda um objeto. Então eu pego a famosa caneca, a garrafa, o sino, e ali não apenas eu vou ficar analisando o objeto como um todo, o vazio dele, mas eu começo a ver a vacuidade dessas características também dele que eu atribuo. A cor, vou ver a vacuidade da cor. Vou ver a vacuidade do tamanho, do peso, a vacuidade do som. Então eu vou entrando em detalhes cada vez menores, assim, né, da constituição do objeto. Poxa vida, mas eu vou ter que fazer isso para tudo? Não, não vou ter que fazer para tudo. Na medida que, ó, com alguns exemplos eu começo a realmente a ver a vacuidade das características e vou liberando, isso vai se instalando, né, essa sabedoria, essa prágina vai se instalando, e eu começo a enxergar as coisas com esse olhar. Então, o meu apego às características em geral vai arrefecendo. Esse é o método, né, de treinamento, tá bem? Então, esse foi o segundo aspecto. Terceiro, todos os fenômenos são não nascidos e incessantes, ou seja, nem nascem nem morrem. Isso já conecta também, né, com a questão da Cláudia, né? O nascimento e a morte também. Então, o Buda vai falar, o Avalokitesvara e o Buda vão afirmar claramente que os fenômenos nem nascem nem morrem. E aí, então, nascimento e morte não existem? Quer dizer, nem nascem, nem morrem, não surgem, nem Nem desaparecem. desaparecem, né? Isso, de modo absoluto. Aham. Isso que é importante, né? Então ele vai cuidar para a gente não confundir de novo. Não confunda o relativo com o absoluto. A gente tem que entender direitinho, né? Que aqui a gente está falando do aspecto último, absoluto dos fenômenos. É importante lembrar isso. As próximas duas características da profundidade em 8 aspectos são sem surgimento, sem cessação. Também poderíamos dizer, não há nascimento de qualquer coisa e, portanto, não há cessação. Porque para cessar tem que ter nascido antes. Uma coisa para morrer tem que ter nascido. Isso é o que os textos Madhyamaka falam o tempo todo. Sem surgimento é um dos grandes temas deles. Quando os textos Madhyamaka investigam a vacuidade de todos os fenômenos por meio de raciocínios, eles usam duas abordagens principais. Uma é analisar diretamente a natureza do objeto, e a outra é analisar as suas características. Essas duas abordagens correspondem às duas frases acima do Sutra do Coração, que todos os fenômenos são vacuidades sem características, respectivamente. Ambas são boas o suficiente, mas uma funciona melhor para algumas pessoas e a outra funciona melhor para outras. Além disso, como já foi mencionado, elas se complementam mutuamente e asseguram o entendimento do escopo completo da vacuidade. Quando analisamos a natureza de uma flor, por exemplo, o raciocínio clássico é examinar se a flor é realmente uma ou muitas, e ver que não é nenhuma das duas. Se não pudermos encontrar nada que seja a qualidade de flor da flor, que seria a única coisa a ser a sua essência ou a constituí-la, então o que aparece como uma flor também não é uma multiplicidade, porque qualquer multiplicidade tem de ser composta de muitas unidades. Peraí, não sei se eu entendi isso, não. Essa Assim, coisa da multiplicidade. esse é um argumento assim clássico, sabe? Nenhum nem muitos. Tá.
Então, isso, por exemplo, está citado no Gampopa, no capítulo sobre a Prajnaparamita. E aí o Abade Shantirakshita, no comentário dele sobre o caminho do meio, o Madhyama Kalankara, ele vai usar dezenas de páginas explorando essa noção de que as coisas, para existirem, para você provar que algo existe, então ela tem que existir enquanto unidades ou multiplicidades reais. Ou seja, as coisas existem ou como unitárias, ou como múltiplas, ou como uma união de várias coisas reais. Se eu conseguir provar que as unidades não existem, eu naturalmente descarto as multiplicidades, não é? Porque uma multiplicidade é composta de unidades. Então, assim, por isso que o grande foco da argumentação é sobre a unidade. Como é que eu comprovo que não existem unidades, partículas fundamentais, instantes de consciência únicos e qualquer tipo de unidade básica que a gente possa apontar. Eu comprovando que as unidades não existem, as multiplicidades são descartadas automaticamente. Tudo bem? Mas o contrário, não. Não, veja, não tem como eu falar da existência. Eu posso falar da existência de unidades sem falar da existência de multiplicidades. Agora, falar da existência de multiplicidades sem as unidades, não tem como. Porque uma multiplicidade, pela própria definição, é composta de outras unidades. Ela é múltipla, né? Então, esse é o argumento. Então, aí vem longas argumentações e discussões de por que que não existem o um, não existe a unidade, né? E aí eles vão usar esses argumentos sobre a partícula fundamental. Se ela fosse única, realmente existente, ela não poderia ter uma parte superior, parte inferior, lado direito, lado esquerdo. Porque se eu conseguir apontar direções numa partícula, eu poderia rachar essa partícula em pedaços e pegar o pedaço direito, o pedaço esquerdo, o pedaço superior, o pedaço inferior. Ou seja, por definição, uma partícula indivisível, ela não pode ter dimensão, ela não pode ter acima, abaixo, lado e assim por diante. Ela teria que ser o ponto ideal, o ponto infinito que não tem dimensão nenhuma. Agora, como é que eu vou imaginar que as coisas são constituídas por partículas se essas partículas fundamentais não têm dimensão? Como é que eu vou construir um objeto macroscópico com partículas que não têm existência dimensional nenhuma? Entende? Então eles vão negando, ó, essa ideia de partícula aí é meio furada. Porque quando eu vou me aproximando da partícula fundamental, chega um ponto, né, se eu for reduzindo cada vez mais e mais e mais e mais, eu vou chegar numa partícula fundamental que não teria a capacidade de constituir objetos macroscópicos. Então, esse é um dos. Vai ser dividida, né? Ela não. Pois é, se ela é indivisível, se ela é a partícula fundamental, ela não pode ter dimensões, porque se ela tiver dimensões acima, abaixo, né? Pensa uma esfera, o jeito mais fácil é uma bolinha, uma esferazinha, né? Aí se eu pensar que ela tem a parte de cima, a parte de baixo, né, do direito e esquerdo, ou que ela gira, que tem um spin, seja lá qual característica for, se eu atribuir qualquer característica dimensional, eu posso imaginar então que ela pode ser dividida mais vezes ainda. E aí não é uma partícula fundamental. Tá? Então esse é o argumento que eles vão usar. Então nenhum nem muitos. Ele está citando isso en passant, assim, porque é um negócio complicado. Isso aqui, tá legal, né? Mas eu andei lendo umas discussões assim filosóficas mais profundas sobre isso. Tem até tem questionamentos, especialmente da filosofia ocidental, sobre se esse argumento que os indianos usaram, se ele é válido. Por exemplo, comprovar que as coisas não existem nem como unidades, nem como multiplicidades, do jeito que eles comprovaram. É um argumento adequado o suficiente para comprovar a inexistência das coisas, a vacuidade da realidade? Então, isso, para nós, assim, é meio simples. Mas quando a gente entra realmente nos detalhes da argumentação filosófica e lógica, fica bem complicado. Então, tem essa dimensão, mas é bom saber que existe, né? Nilo, quer comentar, Nilo? Assim, eu estou até pensando, minha parte das lições de álgebra linear, né? Mesmo se a gente argumentar que exista uma partícula fundamental que ela não tenha dimensão, a soma de partículas sem dimensão não vai dar, não pode dar objetos com dimensões. Não pode, exatamente. É isso mesmo. Por isso que eles concluem que para haver partículas fundamentais, elas teriam que não ter dimensão. Mas não tendo dimensão, não tem como constituir objetos macro. Exatamente, esse é o Sim. raciocínio. E aí eles descartam a ideia de que há partículas fundamentais. Eles provam que isso aí não se sustenta pela lógica.
Então, veja, essa é uma abordagem, é a abordagem clássica de Prajnaparamita. Nagarjuna usou isso. Chandrakirti usou isso, Shantirakshita usou isso, e os tibetanos herdaram, né? Veja, esse é o tipo de método de entrada para as pessoas que têm tendência filosófica. Os indianos eram extremamente filosóficos. Eles gostavam disso, eles se interessavam, eles não se convenciam facilmente das coisas. As coisas tinham que ser, até hoje, né, eles têm que ser comprovadas de uma forma muito bem explicadinha. Então, é uma forma de abordagem, não é a única. A forma como, por exemplo, Lama Santen, né, introduz Prajnaparamita no SEB não é essa. Vocês nunca tinham talvez ouvido o Lama falar sobre a argumentação de um ou muitos. Isso é uma coisa, né, do estudo clássico da Madhyamaka, a filosofia do caminho do meio. Né? Tá, mas isso me ajuda ou não ajuda? Isso pode ajudar. Isso pode ajudar tirando cada vez mais as tuas dúvidas sobre se as coisas existem ou não existem mesmo. Para alguns isso é útil, para outros não é. Como ele mesmo falou aqui, as duas primeiras lá colocações poderiam ter sido suficientes para você realizar a Prajnaparamita. Aí, na medida em que o aluno não vai realizando, os mestres vão detalhando, vão introduzindo outras argumentações para ver se convence, né, a mente, né, da pessoa que está buscando, né, a liberação, se de repente, tchum, ah, sim, esse argumento, porra, para mim fechou. Aí agora fez sentido, né? A ideia é essa, né, introduzir lógicas argumentativas para ajudar as pessoas a se libertarem das suas dúvidas, porque a dúvida sobre o ensinamento é o que impede a realização do ensinamento. Então a pessoa, assim, a Prajnaparamita afirma que tudo é vazio. Tá, mas e daí? Eu não vejo isso. Eu não me comporto dessa forma. Eu não ajo como alguém que vê a vacuidade das coisas. Se, por exemplo, se alguém me rouba um aparelho de celular, eu não tenho uma relação emocional tranquila e completamente livre e desapegada. Eu tenho apego àquele objeto. Hoje em dia, né, o celular é o primeiro exemplo que vem à mente, né? Pode sequestrar alguém da família, etc. Mas primeiro é o celular que a gente lembra, né? Então, assim. É uma questão de fé, Marcelo, na verdade. Se tiver um monte de gente aqui, diz assim: ah, não, leva eles, não leva meu celular, por Sim. favor. Mas, em última instância, essa história do vazio é uma questão de fé nesse sentido, de compreensão, lógico, porque a experiência, né, assim, é isso, é fé, é crença, sei lá. Não, é uma convicção que surge da análise, é uma convicção, é uma fé que surge pela razão, como o budismo fala, né? Não é assim, ah, você tem que crer que as coisas são vazias. Não, você vai analisar até ver, cara, não pode ter nada além daquilo mesmo. É uma clareza, como um cientista com microscópio, lá não tem nada ali. Eu analisei, procurei, não tem bactéria aqui. Então não tem, ué. Não estou vendo. Então não é uma Só coisa que a de. gente segue vendo, esse que é o problema. Então, mas aí que é exatamente. Quando a pessoa meditativamente ela faz essas análises e tem uma abertura, um insight, nesse momento em que ela está mergulhada nessa clareza da vacuidade, ela não está se relacionando com o relativo, com os objetos. Sim. Então tem como que uma suspensão da relação com os objetos. Aham. Ela pode ficar em samadhi indefinidamente por isso, nessa prática. Por exemplo, um exemplo dos sutras, né? Na história de Sada Prarudita, que está lá nos apêndices do Gampopa, também está no Buda Dharma, que agora temos impresso novamente, né? Quem não tem ainda, seria muito bom algum dia ter, né? A melhor compilação de sutras que a gente tem disponível em português, assim, para nós, né? O Buda Dharma, o caminho para a iluminação. E aí, na história de Sada Prarudita, quando ele encontra o mestre dele, o Bodhisattva Dharmogata, então Dharmogata, ele dá alguns ensinamentos para Sada Prarudita e depois entra em Samadhi, de Prajnaparamita, contemplando a vacuidade dos fenômenos, e ele fica por 7 anos em Samadhi. Então, isso é descrito assim, né? Não é um Samadhi de shamatha. Ele não está praticando estabilização da mente e silêncio. Ele está imerso na perfeição da sabedoria, que era o que o Buda está fazendo aqui. Lembra no começo do Sutra? Onde é que estava o Buda? O abençoado estava fazendo o quê lá no início do Sutra? Mas como é que está escrito no Sutra? Acho que examina todos os tipos de dano. Não tem isso? Chamado Profunda iluminação. profunda iluminação. Então o Buda, né, Shakyamuni está lá. Ele está isso. E veja, ele não perdeu a capacidade de ouvir, por exemplo, porque no final ele ouviu tudo que o Avalokiteshvara ensinou para o Shariputra, né? Ele não fala no final? Muito bom, muito bom. Então ele ouviu.
Então, mas ele ouviu, mas ele está imerso no samadhi de prajna, ou seja, tudo é visto como vazio luminoso, sem se fixar coisa alguma. A mente não segue nada, não se prende em nada. É uma experiência que qualquer um de nós pode ter na meditação, né? Realmente repousar nesse ponto em que as aparências estão presentes, mas nada gera apego ou fixação. A mente não se engancha em nada. Pode lembrar de uma coisa horrível, pode ouvir um som terrível, qualquer coisa pode acontecer e a mente não ser arrastada pelos fenômenos, por ver a vacuidade dos fenômenos. Então, esse é o ponto. Então, Prajnaparamita, sim, não é propriamente uma questão de acreditar apenas, né? É uma crença, sim, que vai surgir, mas a partir de uma convicção baseada numa longa argumentação. A gente não pede que a pessoa tenha fé cega, por exemplo, na Prajnaparamita. Não vai funcionar. Se eu não desmontar a minha tendência mental a dar solidez aos fenômenos, às características dos fenômenos e assim por diante, se eu não me libertar desse modo de operação da mente, eu não vou realizar a Prajnaparamita. Eu posso rezar, eu posso repetir o mantra, eu posso pedir para os Budas, me ajudem, por favor, mas eu vou ter que ver. E para eu ver, eu vou ter que fazer esse exercício analítico. Aí tem muitas abordagens de como fazer esse exercício analítico, mas eu não tenho como escapar dele. Tudo bem? Marcelo, Sim. não sei se estaria abrindo um outro capítulo aí para depois a gente poder falar outro dia também. Mas quando a gente fala de vacuidade, eu acho que às vezes a gente passa meio batido nessa coisa da vacuidade do eu. Uhum. E é fácil intelectualmente a gente desconstruir isso, assim, não tem um eu. Uhum. Mas ao mesmo tempo parece que a gente quer muito ter um eu, né? Então a gente vai criando um eu, por exemplo, se a gente começa o budismo a fazer sentido e tal, aí esse eu passa a ser a natureza da mente, por exemplo. Não, eu sou, a mente é essa essência, sou Dharmakaya. Então, por uma incompreensão, você gera um eu como isso, quer dizer, Pode gerar uma identidade você falsa. o eu vai tentando achar um lugar para se refugiar. Essa ideia de não realmente, a ausência de eu, ela é extremamente no chão, né? Completamente. Sim, Né? ela é difícil. Então, Sim. é essa coisa da natureza da mente não ser o eu. Eu queria que você pudesse comentar um pouco isso. Sim. Inclusive, se a gente olhar, por exemplo, o Sutra do Coração, ele parte já do pressuposto que a pessoa já viu a vacuidade do eu. Porque esse é o tema do caminho do ouvinte. Olhar para os cinco skandhas e ver que nos cinco skandhas não tem uma identidade fixa que eu possa encontrar. Mas E é além assim, dos cinco skandhas, não tem onde procurar o eu. Né? A gente já conversou bastante sobre isso. Quando eu olho forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, ou seja, corpo e mente, onde é que vai ter um eu além de corpo e mente, né? Então, isso um insight básico lá do caminho do ouvinte. O Mahayana, ele parte desse insight do caminho do ouvinte e vai dizer muito mais. Ele vai dizer, olha, não é só o fato de que não tem o eu nos agregados. Os agregados são vazios também por natureza, porque lá no caminho do ouvinte ainda havia a noção de que os agregados existem, mas não tem um eu para ser dono dos agregados. Agora, no Mahayana, que é o que a gente está fazendo aqui, os próprios agregados são vazios por natureza. Como se você estivesse dando ausência de características, né? A vacuidade da característica do eu, né? Isso mesmo. Esse exercício é essencial também. Teve um dos retiros que a gente fez lá no Abirate, né, de meditação, assim, que daí eu conduzi, que um dos exercícios era procurar, né, pela base do eu, né? Ou seja, lembra? A gente olhava no corpo, olhava o fluxo de emoções, olhava a energia que se altera o tempo todo, olhava os pensamentos. E mas você. isso que pensa, entende? Isso que eu acho difícil para mim. Aham, Os pensamentos mudam, mudam. mas isso que Uhum, pensa pensamentos variáveis. exatamente. Entende? Parece que a gente. É isso Isso. mesmo, Márcio. Acho que esse é o ponto para mim. Não é? também. Pois é. Parece que essa natureza livre, Sim, a gente perfeito. Só que solta. a natureza Perfeito. livre que está por trás dos pensamentos, de todas as aparências, ela não constitui um eu. Esse que é o ponto. Você não tem como chamar ela de um eu, porque ela é a mesma para todo mundo, não tem diferenciações na natureza primordial. A base da mente que produz todas as manifestações e construções, a vacuidade luminosa que surge a partir do Dharmakaya, do Dharmadhata, espaço básico dos fenômenos, essa base, ela é neutra, ela não é um eu. Porque, por definição, o que é um eu?
Eu, mas é o que que é? Então, tudo bem. Aí sim, a natureza de Buda que não é o eu. Não tem defesa nenhuma de identidade, porque o eu é uma construção específica que brota, inclusive, da mesma base. É uma construção, uma ideia na mente, a ideia de que eu existo de modo individual, que eu sou real e que eu, ao longo do tempo, sou mesmo e vou passando por experiências ao longo dessa vida e talvez ao longo de muitas vidas. Então, isso é completamente ilusório. E aí a gente vai analisar detalhadamente a experiência daquilo que eu chamo de eu para chegar à conclusão. Não tem esse eu mesmo. Mas ainda assim, o Buda não está dizendo que a ausência do eu é a aniquilação total da mente. O Buda jamais disse isso. Quando eu realizo a vacuidade do eu desapareço, a mente se extingue, a consciência desaparece? De modo algum. Eu vou entendendo que por trás dessa construção confusa e ilusória de um eu, de uma existência individual real, tem uma base viva, vazia e luminosa, que aí se chama de natureza de Buda, Tathagata Garbha, ou a mente primordial, né? A presença. A gente pode chamar de várias formas. E essa presença, ela não constitui um eu. Ela não constitui uma individualidade, ela não é diferente entre os Budas. Então, não tem por definição aquilo que caracteriza. Um eu é uma individualidade. Por exemplo, o meu eu tem que ser diferente do teu, porque eu não penso os pensamentos que você pensa. Se o eu existisse, o meu eu seria diferente do teu. Só que quando eu busco esse eu, fica aquele eco lá, aquele vazio. Por isso que tem que fazer o exercício analítico, que é que vai surgindo um espaço na mente para repousar nesse espaço livre que vem antes do eu. E esse espaço livre que eu repouso é paz, é tranquilidade, é o não eu. E nesse espaço não tem sensação nenhuma de existência real individual. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser feita na prática, em silêncio, né? Assim, análise, análise, análise e abertura. Tem que repousar nesse estado para ter um gostinho, né, do que seria esse não eu. Então vejam que interessante, né? É como se o não eu, localizar o não eu, a vacuidade da identidade pessoal, individual, é um pré-requisito para entrar no Sutra do Coração. Tá claro isso para vocês, assim? Que isso é um insight que já vem do caminho do ouvinte, né? Então, mas eu posso realizar junto também. Por exemplo, o Lama San tem a estratégia que ele usa, né, para não ter que fazer a análise do eu separadamente antes, no roteiro de Prajna que o Lama usou, ele nos convida a ver a coemergência do eu com os objetos, sujeito e objeto surgindo juntos. E aí, quando eu vejo que eles não são separáveis, não tem como separar o objeto do sujeito, então eu concluo que nem o objeto pode existir de modo real e nem o sujeito pode existir de modo real. Que se o sujeito só brota na dependência de objetos, o que seria um eu livre de objetos? Por exemplo, um eu livre de um corpo com o qual ele se identifique na frente do espelho, ou que ele veja mãos, etc. Que eu seria esse independente do corpo, por exemplo? Tem como imaginar ou postular esse eu? Aquela frase Oi? do Zen, né? Aquele poema do Zen, né? Como é que era o seu rosto antes da sua mãe nascer. E tem essas tentativas de ajudar você a olhar para você mesmo, né? Assim, exatamente quem era você antes dos seus pais nascerem. Qual era a sua face antes dos seus pais nascerem, né? Eu acho que esse não eu, então é esse múltiplo, entendeu? Esse não eu é exatamente aquele lugar onde cabe tudo, né? Entendeu? É cheio de coisa, não é que ele é vazio. É cheio de. Eu não sei se. Possibilidade. Cheio de possibilidades. É um espaço de possibilidades, É um espaço exatamente. de disponibilidade, onde está. Entendeu? É isso, eu acho que não é. Mas na nossa experiência assim, sansárica, tem um múltiplo acontecendo o tempo todo, porque nossas mentes não são treinadas, elas são confusas, né, experimentando coisas variadas. Os yogis, quando eles repousam nessa percepção do não eu, eles não precisam substituir por outras coisas Esse enquanto. lugar de não eu, Esse lugar não onde tem. cabe tudo, é isso que eu quero Cabe, dizer. mas ele não é nada. Ele é o vazio. Ele é o vazio. Ele é o vazio. E- Sim, ele é o Esse lugar é o vazio, Márcio. Então, assim, vazio nesse de lugar. identidade isolada, mas Ele é o vazio completo, ele é cheio. não tem luz, não tem escuridão, não tem nada, não tem raciocínio dual que tem que encher. Porque a mente dual, ela tem que encher, ela fica o tempo todo querendo criar coisas. E a mente do Buda não precisa criar mais nada, ele está em paz, ele está estável no espaço básico dos fenômenos. Ainda assim,
ele pode, por compaixão, manifestar o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. Mas o Dharmakaya é um estado, um repouso na natureza primordial completamente vazio, do qual o Buda nunca mais sai. Não tem como sair mais do Dharmakaya uma vez realizado. Essa base primordial, ela não tem nada lá. Então, por isso que é um pouco assustador, né, o ensinamento budista, em certa medida, a noção de vacuidade, de vazio mesmo. De novo, não é um vazio nihilista, não é o nihilismo, mas ele não tem mais necessidade de se agarrar em nada. Ele não precisa criar para se agarrar em alguma coisa. Ele não tem uma necessidade de se mostrar vivo, criativo, por exemplo, para ter uma sensação de autoexistência. Então, assim, mas por isso que é importante. É importante a gente perder o medo da vacuidade. Isso demora, viu? Porque a vacuidade, que para quem realmente entender, lembram o que aconteceu com os 60 arhats no começo do sutra aqui? Era uma parte, interessante. Eles cuspiram sangue e caíram mortos na hora. Porque eles entenderam o tamanho da coisa que estava sendo falada pelo Buda. Não era pouca coisa. Ele já Né? Ou a gente não entendeu, ou a gente já está muito além daqueles arhats lá, né? A gente já superou. Ai, meu Oi, Deus. oi, Nilo, pode perguntar. Nossa, eu acho que a gente, bom, pelo menos no meu caso, acho que eu não entendi ainda o tamanho da bucha. Mas, falando, é, você me, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, quando há iluminação da existência, a gente, não é que a gente atinge, a gente volta a enxergar essa mente primordial, a repousar na natureza primordial. Essa natureza, mente primordial, a gente pode atribuir a ela a unicidade e multiplicidade, já que ela é Também não. real? Não. A natureza primordial não é nenhuma nem muitas. Ela não tem qualquer característica dualista que eu possa separar. Ela existe ou não existe? Não dá para falar isso sobre ela. Ela é uma ou é múltipla? Por exemplo, os Budas, eles são o mesmo, uma única mente que se manifesta de várias formas ou são muitas mentes separadas? Não tem mais o pensamento dual na natureza primordial. Por isso que é inexprimível, né? Inconcebível para Paramita. Quando eu superar esse modo dual de operar a mente, que o tempo todo eu tenho que pensar em termos de um ou outro, eu tenho ou não tenho, esse esvaziamento desse modo de operar a mente dualista que é o objetivo da prática. Por isso que é difícil. O raciocínio dual, por exemplo, analítico, ele não chega lá. Ele só me ajuda em me esvaziando. Mas o esvaziamento mesmo ele vai ocorrer em samadhi, assim, em abertura. Repousar, soltar tudo. E aí que é o difícil, porque não é um soltar de cair assim num estado abobado, um estado, sabe, de não raciocínio. E esse é um erro que muitos praticantes ao longo da história cometeram, e muitas visões, inclusive, de práticas, assim, né, se desviaram. Que esse soltar e não operar a mente de modo dual, ele não é um espaço assim de anulamento, por exemplo, da mente racional ou de qualquer outra coisa. Por isso que repousar na presença, que seria fazer isso de modo direto, não é tão simples. Todo mundo quer o Dzogchen, quer o Mahamudra. Agora, ir direto para o ponto de repousar na natureza não dual da mente, se fosse simples, estava todo mundo iluminado. Era só ouvir, né, o primeiro ensinamento uma vez de um mestre, uma mestra, pronto. Ah, sim, vou repousar no estado natural. Pronto. Resolvido, não precisa fazer mais nada, não precisa estudar nada. É só repousar no estado natural, que já é meu estado natural. Não é uma coisa que eu tenho que conquistar através de estudo e esforço e assim por diante. Não é. Só que não é tão simples porque é isso. A mente para, relaxa, solta e ela está o tempo todo criando de modo dual, sentindo coisas, pensando coisas e assim por diante. E aí, através da prática, a gente vai encontrar, né, assim, progressivamente a capacidade de soltar genuinamente e não se perder de novo na dualidade. Esse é o exercício. O Buda é aquele que não cai mais na dualidade, só isso. A diferença do Buda para um ser senciente é que o Buda, a mente dele não opera mais nesse formato. Vai estar substituindo o software, o modo de operar a mente. Todo vai ter que operar na realidade, na verdade relativa, né? Isso aí que estraga tudo. Na verdade, não estraga, porque quando o Tem que Buda, por voltar. exemplo, quando ele repousa, né, na clareza, na lucidez, ele olha para a verdade relativa ao redor dele e ele não tem mais nada assim de problema com a verdade relativa. Ela não cheira nem fede.
Ela não afeta mais. Verdade. Porque ele vê um show de Está aparências, assim. operando ali, tem que estar fingindo que você. Entendeu? Eu tô imaginando, né? Alguém iluminado tendo que viver. Eu tenho que fingir que eu acredito que isso é uma cadeira para poder me comunicar com você e dizer, Marcelo, senta aqui. O Buda vai É, olhar uma cadeira de sonho, né? Mas ele não precisa negar a cadeira que os seres estão vendo. Mas ele mesmo não precisa mais projetar a ideia de cadeira. O Alaya Viginana dele não constrói mais ambientes. Mas ainda assim, por estar com a mente livre, ele entra nos Alayas Viginanas dos seres e consegue se comunicar, sim. Ele consegue ver o que o outro vê. Mas ele não está mais preso naquilo. é, Então, ele superou a mente dualista. Esse é o ponto nevrálgico de toda a Prajnaparamita. É isso que a gente fala, né, mesmo tema repetidamente. E vejam que é difícil, né, de a gente, assim, até teoricamente a gente aceitar isso demora um longo tempo. Aí praticar isso também não é simples. Realizar isso, então, é uma aspiração, né? Então a gente deveria dedicar a vida toda para realizar isso, né? Claro. Naquele sutra, onde eu acho que é na grande confissão, não sei, onde se fala, vocês que vivem em equanimidade não diferencial. Como é que você vê isso? É um plano mental muito sutil, que ainda tem um pouco de identidade, mas é um pouco antes do Dharmadhata, assim, quase Não, ali chegando lá, o que é isso? Ali eles já estão no Dharmadhata, eles já superaram a dualidade. Você está fazendo uma prece conectando tua mente com as deidades, com os seres de sabedoria que já realizaram a Prajnaparamita. Elas nem existem nem inexistem, nem ambas nem nenhuma. Então, de novo, né? De novo, a nossa mente, quando ela raciocina sobre o absoluto, ela tenta classificar o absoluto na dualidade, que é a forma como a gente. Porque é normal, ela tem palavras: Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Então a gente imagina, bom, mas então o Buda tá lá, tem o estágio X do Buda, o estágio Y, o estágio Z. E não é, isso aí é só linguagem para a gente pensar. Mas o Buda, na verdade, não existe enquanto Dharmakaya. Mas ele também não inexiste. Vivem em equanimidade não diferencial, eles se comunicam, assim, então. Eles podem se comunicar, porque na verdade a mente búdica não tem espaço e tempo. Por exemplo, quando a gente reza, tem vários relatos de praticantes que foram fazer um retiro nas cavernas de Manjushri e de Avalokitesvara e viram a deidade. Você vai encontrar essas descrições. E não é imaginação. Quando alguém supera a dualidade, que vê a vacuidade, ela vai ver que a deidade nem existe, mas também não inexiste. Ou seja, a aparência da deidade surge. Essas descrições das deidades não são invenções bonitinhas dos mestres e dos yogis. Eles viram aquilo. Eles descrevem as mandalas, eles descrevem os palácios. Isso, de modo algum, sabe, uma coisa aleatória que eles viram isso. Por quê? eles viram que a gente vê a cadeira, né? Viram, exatamente. Certo sentido é tudo. É isso aí. Só em outro sentido. É vacuidade, mas é luminoso. É vacuidade luminosa não dual. Sim. O n- Oi? Tudo é mente. No final, tudo é mente. Tudo é mente. Não tem nada, uma experiência que não ocorra na tua mente vai ocorrer aonde? Como é que eu vou detectar uma experiência fora da minha mente? Não, não tem nem como falar disso, né? Acho que é por isso que o Lama mesmo não, vamos dizer, não usa muito tempo falando da vacuidade dessa forma, de fora, assim, olhando para fora, para a vacuidade da coisa em relação a mim. Não, é sempre. Os dois juntos. É isso no roteiro de prática. É isso que eu explico, assim, né? Quando a gente fala sobre o roteiro de 8 pontos, que eu sempre comento, assim, que o Lama Santin nos poupa um caminho extenso de ficar por um longo tempo analisando separadamente a vacuidade das coisas e a vacuidade da mente, separadamente. Se você puder matar a charada já de saída, vendo a inseparatividade de mente e objeto, é muito mais rápido. Coisa vazia, porque você imagina a construção dela e vai Não é bem imaginar, né? Você está raciocinando e vendo, não faz sentido. até chegar no espaço, mas também não necessariamente aquilo que você não vê não existe. Não é porque eu não vejo, então não vejo mais nada, então não existe mais nada. Também É isso. Também não. mais. Exatamente. Por exemplo, eu não vejo bactérias, mas as bactérias existem. Daí eu desenvolvi instrumentos que veem as bactérias. Agora eu vejo as bactérias. Elas já operavam antes de eu ter o instrumento, né? Com certeza. A análise ela vai ser exaustiva até o ponto em que você fica lá e não brota mais nada. No caso dos objetos,
A gente Cansaço, né, que dá. é um processo justamente por exaustão mesmo. Mas não é exaustão de cansaço, é exaustão de não sobrar nada mesmo. Eu vou tirando. Eu sempre comento isso. Prajnaparamita é um processo de tirar coisas e não adquirir conhecimento. Você está se esvaziando de tudo que você acredita e acha que é real e não está adquirindo novos conhecimentos para pôr no lugar. Ou seja, tudo que você acreditava, você está duvidando agora. Eu existo? O sol existe? O mundo é real? Tem o Buda ou não tem o Buda? Deus existe ou Deus não existe? Né? O que que existe e o que que não existe? Viu? São vários filmes, assim, o tempo todo batendo nisso. E eu acho Aham. que facilita muito, assim, a visão. Sim, aí tem vários recursos, né, para ajudar a quebrar, né, assim. Mas ainda assim, a realização disso só vai acontecer em silêncio, assim, com a habilidade de parar e observar as aparências como elas são. Não é isso que se fala, você observa as coisas tal como elas são. Só isso. Como assim, tal como elas são? Elas são isso, vazias, luminosas, coemergentes, inseparáveis. Eu repouso nessa percepção. Essa percepção me dá clareza de que não tem essência nas coisas, não tem essência em mim, tudo é um processo inseparável em todas as direções. E o meu trabalho é apenas aprender a repousar nisso, primeiro na meditação, e depois levantar da almofada e manter essa clareza, essa visão, conversando, pensando, dormindo. Todos os bardos vão ter que ser permeados por essa visão. Então, assim, esses métodos mais tradicionais, eles para nós são como o quê? Enriquecimento para ajudar a gente a entender ainda melhor o roteiro de Prajnaparamita que o Lama já nos ensina. Lembrando, né, todos os estudos no SEB têm por propósito apoiar o roteiro dos 21 itens, sem exceção. A gente não vai estudar alguma coisa porque achou legal aleatoriamente. Não. Sempre é com o propósito de apoiar a prática, né? E no caso, o item 5 para Paramita é muito extenso, é muito longo, né? A gente vai praticar por um longo tempo. Então, o Lama também está sempre abordando de várias formas, usando vários sutras do budismo Theravada, do Mahayana como um todo, segundo giro, terceiro giro do Mahayana, do Tantra como um todo, textos Dzogchen, textos Mahamudra, né? O Lama oferece assim, um leque gigante, né, de chaves que podem ajudar a gente a destravar essa porta da não dualidade. Nos sutras tem essas entrevistas assim, então alguém entrevista os bodhisattvas, como é que você alcançou acesso para a porta do Dharma da não dualidade? Isso tem no Sutra de Vimalakirti. Isso tem no Surangama Sutra também. Tem longas entrevistas em que os bodhisattvas falam sobre a realização deles. E aquilo é muito variado. Alguns vão dizer assim, tipo, foi compreendendo o não nascimento e não morte que alcancei a realização da não dualidade. Outros vão dizer assim, foi transportando pessoas, ajudando as pessoas a atravessarem rios nos períodos de cheia que eu alcancei a não dualidade. Então é bonito de ver, porque a não dualidade pode ser realizada em qualquer situação, qualquer momento. Não tem um único método, né? Então vale a pena ler esses sutras, né? Dar uma inspiração assim. E nesses sutras também é isso. As entrevistas não são só com pessoas idosas que meditaram muito. Não, tem crianças. Aí tem crianças que nem humanas são. Por exemplo, a filha do rei Naga Anavatapta. Lá tem a filha do rei Naga Sagara. Tem várias descrições, né? Como a Zelda alcançou a liberação, né? Distraindo os praticantes no estudo, por exemplo, né? Aí tem isso, uau, Zelda Chun, né? A mente dela saltou para a não dualidade. Então a gente vai ver essas descrições. Então a gente está buscando isso, está cercando isso, né? Tá bem? Então a gente está vendo passo a passo. Então a gente está andando agora no terceiro aspecto ali, né? Nem nascimento, nem morte, nem surgimento, nem cessação. Parece difícil assim, mas é um pouco necessário, gente. Assim, veja, a gente está longe de estar estudando isso de modo acadêmico, né? É uma forma resumida, básica. Mas veja, se você recita o Sutra do Coração todo dia, puxa, e você não tem a menor noção do que você está recitando quando passa por esse pedaço, aí é ruim, né? Ficar só recitando de modo cego não vai te liberar. Definitivamente não vai. Então eu teria que entender o que que é nem surgimento, nem cessação, né? Entender mais ou menos como isso vai ser praticado. Tá bem? Ah, sim, semana que vem não vai ter, porque é tal da terça-feira de carnaval, né? É segunda-feira de carnaval, e semana que vem a gente vai pular. Vai pular, né?
Me entreguei aqui. Nossa. Nossa, não, né? Eu vou desfilar lá na Sapucaí, né? É ruim. Você até o padre Massambava? Essa é a piadinha clássica, né? Pô, quem somos nós para não sambar junto, né? Até tem que andar de acordo com a tradição, né? Seguir a linhagem, né? Isso aí. Não é essa piadinha infame, né, budista? Então, semana que vem a gente pula. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho sum ring lo che zam ling sa sum cha par dro ju chop sum nang madam medra do sum gele shu. Então, boa noite para nós. Obrigada, Tchau, Marcelo. pessoal. Boa noite, obrigado, Marcelo. Obrigado. Ô, Margarete, pena que não deu para vir, a chuva ficou muito forte, né? Pô, logo agora Obrigado, Marcelo. Até mais. eu comprei 2 bolos. Não Ei, sei vai o ter que comer sozinha. que eu vou fazer. Se eu conseguir, eu levo lá no Sabe Rio amanhã, tá? Ah, tá. Se você Aqui conseguir ir tava- lá no catete, lá. Eu vou tentar. Aqui não dava para sair, tá? A minha rua estava lotada de água, não deu É. mesmo. Eu fiquei com muita pena. Foi muita Deixa para chuva. próxima. Beijão. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Obrigada, Boas Marcelo. A gente vai ter que comer o bolo aqui agora, viu? Tchau, Tchau, Marcelo. Marcelo. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau, Obrigada. gente. Beijão. Tchau, Beijo. tchau.